Fala, nação! Vamos falar hoje sobre a velha política voltando a ser feita no Flamengo. Marcos Braz usando o Flamengo para questões políticas. Fala dos jogadores após o jogo. Atualizando sobre os reforços. Torcida pedindo não renovação de atacante. E Flamengo fica preocupado com a lesão de Bruno Henrique. Mas antes de começar o vídeo, venho agradecer mais uma vez a todos os inscritos do canal. Muito obrigado. Porque se não fosse vocês, a gente não teria vontade de estar sempre aí fazendo novos conteúdos. E para aqueles que não são inscritos, mas também assistem, muito obrigado. Mas não deixem de se inscrever não, pois ajuda bastante no crescimento do canal. Mas sem mais delongas, bora lá pro vídeo? A questão da velha política, como é o título do vídeo, é que assim, toda vez que o Flamengo vai mal, começa a especular que o Flamengo vai abrir os cofres para fazer novas contratações e contratações bombásticas. Cuidado, o Flamengo não está nadando em dinheiro. Vimos times aí bem financeiramente e foram se afundando no decorrer dos anos. Olha o Cruzeiro, como aconteceu, do nada simplesmente estourou a bomba e a gente está vendo o que está vendo. Para poder se reerguer, teve que ser vendido aí, fazer a SAF. Olha o time do Vasco como era antes, e aí por más administrações, para calar a boca dos seus torcedores, olha o que teve que virar. Isso foi o Botafogo também e muitos outros que aconteceram aí. Hoje o Flamengo vive uma situação confortável. O que ganha consegue sanar suas dívidas. Mas isso mal administrado pode gerar um prejuízo muito grande. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso aí. Esse presidente está se sentindo tão isolado que não custa nada ele vir e contratar jogadores com altos valores e depois o Flamengo ficar aí no prejuízo. Não vamos deixar isso acontecer, não vamos nos iludir com essas falsas contratações que possam vir a prejudicar a gente no futuro. Mas o torcedor vive de títulos. Sim, os torcedores gostam de vitórias e gostam de títulos, mas temos que tomar muito cuidado, porque olha como foi o Flamengo administrado antes de 2013, até 2013. Nós não queremos passar por isso novamente. Se hoje conseguimos ter um centro de treinamento de excelência, onde todos os jogadores que passam falam, é porque a gente teve que apertar o cinto. Então, temos que continuar com os pés no chão. Mesmo que hoje a situação financeira nos permita dar saltos mais altos, a gente tem que tomar bastante cuidado. Então vamos pensar nisso aí direitinho e tudo mais. Porque não adianta sair contratando todo mundo com valores exorbitantes e depois a gente começar a tomar ferro. Então assim, cuidado, vamos cobrar sempre essa diretoria aí, essa direção, sempre da maneira correta. Exigindo sempre explicações aí com o que se faz. Porque quem mantém esse clube é o torcedor. Então vamos lá, não vamos deixar passar nada não. O outro tema secundário do vídeo é a questão de presenças de político levado por Marcos Braz ontem após o jogo no vestiário. Dá a entender claramente que Marcos Braz está usando o Flamengo para fins eleitorais. Ele tem pretensão aí de sair como deputado estadual ou federal nessa próxima eleição. E se o time começar a andar, a torcida, ele vê na torcida um forte eleitorado. A gente tem que tomar cuidado e continuar cobrando, porque de uma certa maneira o Flamengo não precisa dele, mas ele precisa do Flamengo. Então assim, vamos ficar bem atento a isso aí, porque o Flamengo não pode ser usado por ninguém para fins eleitorais ou qualquer coisa que seja. Então, Marcos Braz, abre o olho que nós estamos de olho em você.
Você tem que fazer o seu papel, é de cobrar os jogadores, de dar respaldo aí o que precisa ser passado. E isso não anda acontecendo. O Flamengo hoje está muito paternalista, passando a mão na cabeça de muitos jogadores aí que a gente vê que hoje não está rendendo. Então, ao invés de querer se promover em cima do Flamengo, faça o que tem que ser feito pelo Flamengo. Então, cuidado aí que vamos continuar de olho. Uma outra notícia que está no vídeo é a não renovação de Vitinho. Até no começo do ano, o Vitinho estava sendo especulado para renovação, pois tinha feito o ano passado um bom campeonato brasileiro. Isso é verdade. Só que é um jogador que já está aí há muito tempo, ganhando um alto salário, e ele altera altos e baixos. E ontem, depois do jogo, ficou bem claro que é um jogador disperso. Ele não entra ligado, ele não consegue dar sequência, ele para muito o jogo, e já está na hora de jogadores assim o Flamengo dispensar. A torcida clama por não renovação, diretoria não renova, porque vai ser dinheiro jogado fora, um investimento financeiro que não vai dar retorno. Se não deu até agora é porque não vai dar mais. Então assim, nenhum torcedor mais quer essa renovação. Então não renove com o Vitinho. Se puder negociar ele agora na janela de transferência do meio do ano, ótimo. Se não, quando terminar o contrato dele lá em dezembro, não renovação. É mais um que pode ir embora, que mais ganhou do Flamengo do que proporcionou ao Flamengo. Bruno Henrique preocupa muito. Especialistas estão falando que provavelmente ele vai ficar parado por um bom tempo. E muitos comparam mais ou menos a lesão a de Thiago Maia. Quem não se lembra aí, Thiago Maia ficou um bom tempo parado. E parece que é muito sério. Hoje ele vai passar por uma reavaliação, tomara a Deus que não seja nada, mas que, pelo que os especialistas comentam, e ontem depois do jogo a gente começou a fazer verificação nesses sites de esportes e tudo mais, onde tem sempre alguém fazendo esses comentários, parece que a lesão vai ser grave. Vamos torcer que não, pois agora que ele estava voltando de uma contusão, que estava pegando o ritmo novamente, que estava podendo nos ajudar, acontece isso. Então, força aí, Bruno Henrique, que tudo vai dar certo. Deus abençoe seu caminho aí. Os jogadores ontem falaram, e mais um assunto, que nos preocupa é a lesão também muscular do Davi Luiz. Vamos ver aí o que vai dar. Mas a dele não é tão grave em relação à do Bruno Henrique. Os jogadores ontem falaram, após o jogo, que o ambiente está mais leve. Isso mostra que tinha algo de errado realmente com a comissão técnica. Não era só dos jogadores, mas da comissão técnica também com os jogadores. Onde ninguém conseguia realmente entender o que estava acontecendo. O que era para ser feito, melhor dizendo. E isso eu falei alguns vídeos atrás, que os jogadores não estavam entendendo a linguagem do Paulo Souza. Ele várias e várias vezes chegava na entrevista coletiva falando que os jogadores assimilaram. Não assimilaram nada, porque senão o resultado eram outros. Então assim, os jogadores falaram do ambiente. Então esperamos que daqui para frente possa acontecer isso, já que final de semana agora temos um outro jogo importante e a vitória nos ajudaria muito a subir na competição. Se o Flamengo ganhar do Atlético, dependendo dos resultados, ele já entra no G5 ou G6 e fica bem próximo dos líderes. Hoje podemos tentar secar aí o Palmeiras para ele não ganhar e aí não abrir mais 3 pontos dos times. Mas tudo vai dar certo. A gente tem tudo ainda, o campeonato ainda está no começo, mas temos totais condições de poder chegar lá nas cabeças. Isso basta os jogadores quererem, a comissão técnica trabalhar firme e os dirigentes cobrarem como tem que ser cobrado. E vamos falar aí agora, para finalizar, sobre a atualização dos reforços. O Flamengo não negocia com o Enzo Ferreira.
Fernandes, do River Plate. Falei isso ontem, volto a falar. Isso aí é notícia que veio lá no começo do ano e que alguns influenciadores trouxeram, fez barulho e aí os jornais começaram a colocar para poder vendê-los. Então, assim, Enzo Fernandes, o Flamengo sondou, era um valor muito alto que o River Plate estava pedindo, ainda continua pedindo por ele. Times da Europa têm interesse nele, Milan, o próprio Benfica. Falando de Benfica, o representante do Benfica está vindo agora ao Brasil para poder sacramentar de vez a venda do Everton Cebolinha para o Flamengo e vai procurar o River Plate para poder saber das reais situações. Então, assim, não tem interesse nenhum. O Flamengo ainda não sabe se vai insistir com o Thiago Mendes, pois já tomou vários nãos do Lyon. Com o Thiago Mendes e seu empresário, está tudo resolvido. O Flamengo só não sabe como fazer uma proposta para poder finalizar essa aquisição. Eu falei no vídeo de ontem, mais cedo, e aí falei errado. O contrato do Thiago Mendes termina em junho do ano que vem. E em dezembro agora ele pode assinar um pré-contrato. Dependendo, o Flamengo vai esperar dezembro agora para poder assinar um pré-contrato com ele. Lembrando, um volante hoje o Flamengo não precisa tanto como um jogador de reposição para o Arrascaeta. Jogadores como Galopo e Belmonte, como foi especulados aí para alguns jornais, eles jogam pela meia direita. O Arrascaeta à esquerda. O que cairia muito bem seria realmente o Enzo Fernandes. Mas os valores altos não fazem com que o Flamengo invista nele, não venha fazer. Por quê? O Flamengo disponibilizou no primeiro momento, para essas contratações no meio do ano, de 130 milhões de reais. Esses 130 milhões de reais está já incluído os valores que vão ser pagos pelo Everton Cebolinha. Então o Flamengo hoje já não tem mais os 130 milhões. Poderá ter um valor a mais aproveitando oportunidades de mercado. Ou o Flamengo conseguindo vender jogadores e aí terá que fazer uma reposição desses jogadores. E com a venda desses jogadores, o dinheiro também poderá ser usado para novas aquisições. Então, assim, não vamos criar grandes expectativas em nomes que estão sendo divulgados, pois na verdade ainda não tem nada certo. O que era certo mesmo, o que todo mundo falou e que foi o que aconteceu, foi do Everton Cebolinha. Vidal, aquilo que a gente falou, deu uma esfriada. Porque ele ainda não tem a sua rescisão de contrato assinada com a Inter de Milão. E agora entrou o Boca Juniors também na história. E o Flamengo já deixou claro mais uma vez que não vai entrar em leilão. Internamente, muitos não estão mais querendo Vidal, pois a idade dele já é elevada. E a intenção do Flamengo hoje é de rejuvenescer a equipe. Então vamos ver o que vai acontecer aí daqui para frente. No mais, nação, quero agradecer, continuo e volto a agradecer de novo a todos os inscritos, um muito obrigado, e não inscritos, mas estão sempre vindo aí no canal, obrigado também. Mas não deixem de se inscrever, pois ajuda no crescimento do canal. Compartilhem, comentem e deixem o like de vocês. No mais, um beijo no coração, nação. Saudações rubro-negras.